A nave cortou a escuridão do espaço como uma lâmina em águas paradas. Era preto e elegante, projetado não pela beleza, mas pelo propósito. Lá dentro estavam 12 seres de 12 mundos diferentes, cada um deles um assassino do mais alto nível. Eles se autodenominavam Vefari, os caçadores de elite do Conselho Galáctico. Durante 300 anos eles nunca falharam em uma missão. Zan estava sentado no centro do convés de comando, seu enorme corpo reptiliano ocupando assentos padrão. Suas escamas eram da cor de sangue seco e seus olhos eram fendas amarelas que não deixavam escapar nada. Como líder dos Vefari, ele pessoalmente acabou com a vida de mais de 100 alvos em toda a galáxia. Políticos, senhores da guerra, criminosos, rebeldes, não importava quem fossem. Quando o conselho apontou, Zan e seus caçadores foram mortos. Hoje eles foram apontados para a Terra, aproximando-se do sistema da alma, anunciou Trix, o navegador. Ela era uma Velanin, uma espécie de criatura alta e magra, com pele como prata polida e braços que se moviam com uma graça perturbadora. Alcançaremos o terceiro planeta em 6 horas padrão, Zan assentiu lentamente. Ele abriu o arquivo da missão na tela à sua frente e o estudou mais uma vez. O alvo era um diplomata humano chamado James Shen, acusado de orquestrar um massacre de 3.000 sindicatos civis num mundo fronteiriço. Os mundos sindicais exigiam justiça. O Conselho Galáctico concordou. Conte-me novamente sobre esses humanos, disse Zan. Sua voz era um estrondo profundo que vibrou pelo convés. Kiet, o especialista em inteligência, deu um passo à frente. Ele era um Marati, uma espécie que lembrava uma aranha ambulante com muitos olhos e uma boca que nunca parava de se mover. Os humanos são uma espécie jovem, comandante. Eles se juntaram à comunidade galáctica há apenas 40 anos. Eles são fisicamente normais, têm força média, velocidade média e sentidos médios. Eles não têm armas naturais, nem veneno, nem armadura. Por todos os padrões biológicos, eles deveriam ser presas, não predadores. E ainda assim eles conquistaram o mundo deles, disse Vessa, sua voz como o vento através das folhas mortas. Ela era uma sombra, uma espécie que existia parcialmente em dimensões que outros seres não podiam perceber. Sua forma era difícil de olhar diretamente, sempre mudando nas bordas. Um mundo que as nossas bases de dados classificam como um mundo de morte de categoria 7. A Câmara ficou em silêncio. A categoria 7 era quase inédita. A maioria das espécies inteligentes evoluiu em mundos de categoria 2 ou 3, locais com climas estáveis, estações previsíveis e predadores controláveis. A categoria 7 significava variações extremas de temperatura, desastres naturais constantes. Doenças que sofreram mutações mais rapidamente do que a medicina conseguia se adaptar, e predadores que tratavam os seres pensantes como alimento. Eles evoluíram em um mundo que deveria tê-los matado. Vessa continuou. E em vez disso, eles mataram todo o resto, Zan acenou com a mão em forma de garras com desdém. História antiga. Eles estão macios agora. Eles vivem em caixas climatizadas e comem alimentos cultivados por máquinas. Quaisquer que sejam os instintos de sobrevivência que eles tiveram, há muito foram esquecidos. Estudamos seus militares. É competente, mas normal. 12 de nós serão mais que suficientes para um diplomata. Os outros caçadores murmuraram em concordância. Eles enfrentaram presas muito mais perigosas do que um humano em um mundo mortal. Esta seria uma extração simples. Mate quem resistiu, capture o alvo, entregue-o ao conselho para execução pública. Eles estariam em casa dentro de uma semana. Nenhum deles notou a leve oscilação na forma de Vessa. A pequena hesitação que sugeria que ela não estava totalmente convencida. 8.000 quilômetros abaixo, em um prédio sem nome oficial em uma cidade que não aparecia em nenhum mapa. O general Marco Shen olhou para uma parede de telas. Seu rosto estava esculpido em pedra, sem demonstrar emoção. Mas suas mãos agarraram a borda do conselho com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos. 12 deles, ele disse calmamente. O Vetari, o esquadrão da morte pessoal do conselho. O coronel Rivera estava ao lado dele. Seu tablet agarrado ao peito. Senhor,
eles enviaram uma notificação formal ao governo da Terra. Estão reivindicando jurisdição sob o Acordo Penal Galáctico. Dizem que vêm buscar o embaixador James Shen. Ela fez uma pausa. Meu irmão é inocente, disse o general. O massacre do sindicato foi cometido por extremistas do sindicato que tentavam iniciar uma guerra. Temos provas, mas o conselho não quer provas. Eles querem um bode expiatório e meu irmão é conveniente. Quais são as nossas opções? O general Shen afastou-se das telas. Oficialmente, nenhum. Se resistirmos abertamente aos Vetari, daremos ao Conselho uma desculpa para nos declarar um Estado pária. Eles têm procurado essa desculpa desde que nos recusamos a aderir à sua aliança militar. E extraoficialmente, o general foi até sua mesa e abriu uma gaveta. Dentro havia um único arquivo, em papel e não digital, antiquado, impossível de rastrear. Ele puxou-o e entregou-o a Rivera. Ela abriu e leu o nome na primeira página. Seu rosto ficou pálido. Senhor, isto é. Ela está em licença administrativa há 8 meses. Depois do que aconteceu no Kepler 442, a avaliação psicológica recomendou. Eu sei o que eles recomendaram. A voz do general Shen era monótona. Também sei que 12 caçadores de alienígenas estão vindo para sequestrar meu irmão e executá-lo por um crime. Ele não se comprometeu. Os Vetari nunca falharam numa missão em 300 anos. Eles mataram alvos protegidos por exércitos, fortalezas e pelos sistemas de segurança mais avançados da galáxia. Ele encontrou os olhos de Rivera. Não precisamos de um exército. Precisamos de alguém que possa fazer o que faz. Alguém melhor. Rivera olhou para o arquivo novamente. A fotografia mostrava uma mulher de 30 e poucos anos com cabelos e olhos curtos e escuros. Isso parecia olhar através da câmera, e não para ela. Seu registro de serviço era composto principalmente de barras pretas de informações editadas, mas as partes visíveis pareciam uma história de terror escrita por alguém. Quem não acreditava em finais felizes? Major Saravance, Rivera leu em voz alta. Codinome, persistência, faça a ligação, disse o general Shen. E reze para que ela responda. A cabana ficava à beira de um lago congelado no deserto do Alasca, a 200 quilômetros da cidade mais próxima. A fumaça subia de sua chaminé, o único sinal de vida em uma paisagem branca e cinza. Lá dentro, uma mulher estava sentada perto da lareira, lendo um livro mais antigo que a maioria dos prédios da cidade mais próxima. Saravance não parecia uma arma. Ela não era particularmente alta ou musculosa. Suas feições eram comuns, o tipo de rosto que desaparecia na multidão. Se você passasse por ela na rua, não se lembraria dela 5 minutos depois. Isso foi intencional. Os melhores caçadores não pareciam caçadores. Eles se pareciam com todo mundo até o momento em que decidiram não fazê-lo. O telefone dela tocou. Ela não olhou para isso. Tocou repetidas vezes. No 15º toque, ela suspirou, marcou seu lugar no livro e respondeu, estou de licença, disse ela. Os Vetari estão chegando. A voz do general Shen estava tensa e controlada. 12 deles. Depois disso, James, Cira ficou quieta por um longo momento. O fogo crepitava. O vento uivava fora da cabana. Quando ela falou novamente, sua voz havia mudado. Estava mais frio agora, mais vazio, como uma ferramenta sendo retirada do depósito. Quando eles chegam? 6 horas. Eles estão planejando pousar na Sibéria e conseguir chegar lá. Eles acham que o trem lhes dará uma vantagem. Não vai. Cira se levantou e foi até a janela. Lá fora, a neve caía em cortinas grossas. Eles estudaram táticas militares humanas. Extensamente, de acordo com a nossa inteligência, bom. Isso significa que eles estão preparados para soldados. Para protocolos de engajamento padrão. Pelo tipo de luta que os humanos fazem quando as pessoas estão observando. Ela sorriu. E não foi uma expressão agradável. Eu não luto assim. Cira, a voz do general suavizou-se ligeiramente. Eu sei o que estou perguntando.
Depois do Kepler 442, depois do que você teve que fazer lá, jurei que nunca mais pediria que você se tornasse aquela pessoa. Mas James é inocente. E se o conselho o levar, não precisa justificar. Cira interrompeu. James me tirou daquela colônia mineira quando eu tinha 7 anos. Ele me deu uma vida em que eu deveria ter morrido no escuro com todos os outros. Eu devo tudo a ele. Ela se afastou da janela. Envie-me seus arquivos. Tudo o que você tem sobre o Vetari. Espécies, capacidades, perfis psicológicos, fraquezas conhecidas. Quero conhecê-los melhor do que eles próprios. Você o terá dentro de 1 hora. O que mais você precisa? Cira já estava andando pela cabana, abrindo compartimentos escondidos que continham coisas que não deveriam ser vistas. Facas de vários tamanhos. Um rifle compacto que poderia ser dividido em componentes pequenos o suficiente para serem escondidos no bolso de um casaco. Frascos de substâncias que não tinham nomes legais. Ferramentas que serviam a propósitos que ela nunca precisou explicar a ninguém. Apenas um ponto de entrega na Sibéria, disse ela. 50 quilômetros da zona de pouso projetada. Depois disso eu trabalho sozinho, entendeu? E Cira, tenha cuidado. Os Vetari são os melhores caçadores da galáxia. Cira carregou um carregador em seu rifle com um clique suave. Seus olhos estavam distantes agora, focados em algo que só ela podia ver. Quando ela falou, sua voz era quase gentil. Não, ela disse. Eles não estão 6 horas depois. O navio Vetari pousou em uma clareira cercada por árvores congeladas. Os 12 caçadores emergiram no frio siberiano, com um hálito enevoado no ar. Para a maioria das espécies, esta temperatura seria letal em poucos minutos. Os Vetari se prepararam para isso, vestindo roupas térmicas projetadas para manter a temperatura corporal ideal em qualquer ambiente. Zan examinou a paisagem com aprovação. Campo de caça perfeito. Visibilidade limitada. Múltiplos vetores de abordagem. Nenhum assentamento humano em 200 quilômetros. Ele se virou para sua equipe. Dividimos em 3 pacotes. THRYX, siga pela abordagem leste com Kef Shuruk. Vessa, vá para oeste com os gêmeos Morlik. Eu vou jogar. A primeira matilha avançou pela floresta congelada com a confiança dos predadores Apex. THRYX liderou o caminho. Seus primeiros braços prateados ajustando sensores e verificando redoutos com precisão mecânica. Atrás dela caminhava Kef, seus muitos olhos de aranha examinando as árvores em todas as direções. Os 2 Shuruk ficaram na retaguarda. Seus corpos insetoides estalavam suavemente enquanto se comunicavam em frequências muito altas. Para a maioria das espécies ouvir, eles estavam se movendo há 3 horas. A temperatura caiu para 40 graus abaixo de zero, mas os trajes térmicos os mantiveram confortáveis. De acordo com os seus sensores, não houve presença humana num raio de 5 quilômetros em qualquer direção. Esta parte do planeta estava vazia, abandonada, nada além de árvores, neve e silêncio. Kef não gostou do silêncio. Algo está errado. Ele disse, suas partes bucais clicando nervosamente. Deveríamos estar detectando algo. Animais selvagens. Vigilância automatizada. Algo. THRYX acenou com um dos braços com desdém. Os humanos sabem que estamos aqui. Eles estão ficando longe. Isso é sábio da parte deles, ou eles estão se escondendo de nós. THRYX riu, um som semelhante ao de vidro quebrando. Temos os sistemas de detecção mais avançados da galáxia. Nada pode se esconder de 12 Vetari. Nada ela pode parar de andar. Seus sensores detectaram algo estranho. Uma assinatura de calor, muito fraca, aproximadamente 300 metros à frente. Era pequeno demais para ser um humano, provavelmente apenas um animal em busca de abrigo do frio. Mas algo parecia errado. A assinatura era regular demais para ser controlada. Os animais não ficavam perfeitamente imóveis num clima como este. Contato adiante, ela anunciou.
Possível dispositivo de vigilância. Kef analisou. Kef correu para frente. Suas muitas pernas o carregavam pela neve sem deixar marcas. Ele era o melhor especialista em inteligência que os Vetari já produziram, capaz de analisar qualquer tecnologia e encontrar seus pontos fracos. Ele examinaria esse dispositivo, determinaria sua função e o desativaria antes que pudesse informar sua posição. Ele nunca teve a chance. A neve irrompeu ao seu redor. Algo explodiu sob a superfície branca, movendo-se mais rápido do que seus olhos conseguiam acompanhar. Ele sentiu uma dor aguda na frente das pernas, depois nada. Quando ele olhou para baixo, viu que as pernas haviam sumido, cortadas nas articulações. O mundo se inclinou para o lado quando ele caiu. A última coisa que Kef viu foi uma figura vestida de branco, já se movendo em direção a Shurik. Uma lâmina em cada mão. A figura era pequena e normal. O tipo de coisa que deveria ser uma presa fácil para qualquer predador. Mas se movia como nada que ele já tivesse visto. Como uma força da natureza que recebeu forma e propósito. Então a lâmina desceu e Kef não viu absolutamente nada. Sera trabalhou com eficiência fria. A criatura aranha caiu primeiro porque era mais inteligente. Os mais propensos a entender o que estava acontecendo e avisar os outros. Os dois insectoides vieram em seguida. Eles eram rápidos, mais rápidos que os humanos por uma margem significativa. Mas a velocidade só importava se você pudesse ver o ataque chegando. Ela estava sob a neve há 2 horas, controlando o ritmo cardíaco, controlando a temperatura do corpo, esperando que eles chegassem ao alcance. Quando souberam que ela estava lá, já estava acabado. O prateado foi mais difícil. THRYK tinha armas e o dobro de armas. E ela reagiu ao ataque mais rápido do que Sera esperava. Um raio de plasma queimou o ar próximo à cabeça de Sera, perto o suficiente para prender seu cabelo. Sera rolou, mudou de direção e diminuiu a distância antes que THRYK pudesse atirar novamente. Eles lutaram na neve por 30 segundos. Os braços de THRYK eram fortes e seus braços múltiplos lhe davam opções que a maioria dos oponentes não conseguia igualar. Mas ela foi treinada para lutar contra outras espécies, outros predadores com garras, presas e veneno. Ela não havia sido treinada para lutar contra algo que usava sua própria força contra ela, que fluía em torno de seus ataques como água em volta de pedra. Sera quebrou 2 braços e depois o pescoço. THRYK caiu na neve sem fazer barulho. O silêncio voltou à floresta. Sera estava entre os corpos, respirando com dificuldade, mas controlada. Ela não estava cansada. Este foi apenas o começo. Ela arrastou os corpos para uma depressão rasa e os cobriu com neve, não para escondê-los para sempre, apenas pelo tempo suficiente. As outras matilhas viriam procurar eventualmente. Quando encontrassem este lugar, ela queria que encontrassem exatamente o que ela havia preparado para eles. Ela puxou um pequeno dispositivo do bolso e o ativou. Ele emitiria a mesma assinatura de calor que THRYK detectou, atraindo qualquer grupo de busca para este local. Então ela desapareceu entre as árvores, movendo-se em direção à posição da segunda matilha. A caçada estava apenas começando. Vessa sentiu as mortes. Como uma Shadowkin, ela existia parcialmente em dimensões além da percepção normal. E nessas dimensões ela podia sentir o fim das mentes conscientes, pois as luzes tinham acabado de se apagar, repentina e violentamente. Pois seus companheiros caçadores estavam mortos. Algo aconteceu, ela disse, sua voz carregando um tom que poderia ter sido medo. A matilha oriental, eles se foram. Os gêmeos Morlik viraram as cabeças sem olhos para ela. Eram criaturas enormes, com quase 3 metros de altura, cobertas por placas de armadura natural que podiam deter a maioria das armas. De projéteis. Eles se comunicavam através de vibrações no solo e não tinham noção de medo. Para eles, tudo era presa. Já se foram, um deles retumbou. Desaparecidos para sempre, mortos, todos os 4, os gêmeos se entreolharam e depois voltaram para Vessa. Impossível. Nada mata Vetari. Nós somos os assassinos, a forma de Vessa tremulou de agitação.
Estou lhe contando o que senti. Pois as mentes terminaram. Algo neste mundo está nos caçando. Então nós o caçamos de volta. Os gêmeos começaram a se mover em direção ao leste. Seus pés enormes quebrando o chão congelado a cada passo. Encontramos o que quer que tenha matado a nossa matilha. Nós o destruímos. Isto é simples. Vessa seguiu, mas agora se movia com mais cuidado. Ela estendeu seus sentidos para as dimensões das sombras, procurando por qualquer sinal de ameaça. O que ela descobriu a perturbou profundamente. Havia algo se movendo pela floresta, algo que quase não deixava vestígios em nenhuma dimensão. Não era invisível, mas era silencioso de uma forma que as coisas vivas não deveriam ser. Sua mente estava controlada, foco queimando com um propósito frio que a fez querer fugir. Ela já havia sentido mentes assim antes, em raras ocasiões. As mentes dos predadores apex no momento da matança. Quando todo o pensamento se dissolveu em puro instinto. Mas esses momentos foram breves. Um flash de foco mortal que desapareceu assim que a presa morreu. Essa mente estava nesse estado há horas. Não mostrou nenhum sinal de parar. Que tipo de criatura poderia sustentar esse nível de foco letal? Que tipo de evolução produziu um predador que poderia caçar indefinidamente, sem descanso, sem piedade? Sem nunca perder aquela terrível clareza? Vessa começou a entender por que a Terra foi classificada como um mundo da morte de categoria 7. Eles encontraram os corpos e estão mais tarde. Os gêmeos Morlick estavam sobre os restos mortais de seus companheiros caçadores. Seus rostos sem olhos giravam lentamente enquanto tentavam entender o que estavam vendo. O pescoço de Turk estava quebrado. O Shurk foi morto com lâminas. Kef foi desmembrado com precisão cirúrgica. Um atacante, um dos gêmeos, leu as pegadas na neve. Humano, feminino, com base no tamanho da bota. Ela estava escondida abaixo da superfície. Ela esperou que eles viessem até ela. Uma armadilha, concordou o outro gêmeo. Inteligente, mas não funcionará duas vezes. Agora sabemos que ela está aqui. Agora nós a caçamos. Eles se espalharam. Seus corpos blindados movendo-se por entre as árvores com uma graça surpreendente. Vessa permaneceu no centro. Seus sentidos se estenderam ao alcance máximo. Ela detectaria o humano quando ele chegasse perto. Ela avisaria os gêmeos. Eles iriam esmagá-lo sob seus pés. Esse era o plano. O humano tinha outras ideias. O primeiro gêmeo morreu sem saber que estava sob ataque. Algo caiu das árvores acima. Uma pequena figura que pousou sobre os ombros enfiou uma lâmina na abertura. Entre as placas blindadas na base do crânio, o gêmeo caiu no chão como uma montanha caindo. Morto antes de atingir a neve, o segundo gêmeo rugiu e avançou em direção ao som. Foi rápido para algo tão grande, cobrindo o terreno com velocidade assustadora. Mas o humano já havia partido, fundindo-se na floresta como um fantasma. O gêmeo colidiu com as árvores, destruindo tudo em seu caminho, mas não atingiu nada. O humano estava atrás dele agora, depois ao lado dele, e então desapareceu novamente. Vessa tentou rastreá-lo através das dimensões sombreadas, mas a mente do humano estava se movendo muito rápido, de forma muito errática. Cada vez que ela pensava ter identificado sua localização, estava em outro lugar. Não estava lutando contra o gêmeo. Estava exaustivo, forçando-o a queimar energia perseguindo sombras enquanto ficava mais lento e frustrado. 10 minutos depois, o gêmeo estava respirando com dificuldade. Seu enorme corpo superaquece dentro de seu traje térmico. Destruiu meio hectare de floresta, mas não atingiu o alvo. Estava no centro de uma clareira, girando em círculos, tentando encontrar algo para matar. O humano deu o que ele queria. Ela saiu das árvores, sem fazer nenhum esforço para se esconder. Ela era pequena e parecia frágil. Sua camuflagem branca manchada de sangue escuro. Nas mãos ela segurava uma única faca, quase absurdamente pequena comparada à enorme criatura diante dela. O gêmeo riu, um som semelhante ao de uma pedra de amolar. Finalmente, você para de correr.
Você me encara como uma presa adequada. O humano não disse nada. Ela apenas observou, com os olhos vazios e vazios. O gêmeo atacou. Estava mais lento agora, cansado da violência, mas ainda rápido o suficiente para matar qualquer coisa em seu caminho. Seu punho blindado desceu com força suficiente para criar uma cratera no aço. O humano não estava lá. Ela se moveu no último momento possível, um pequeno ajuste que a colocou fora do arco do golpe. Quando o gêmeo passou cambaleando, ela enfiou a faca na parte de trás do joelho, encontrando a lacuna em sua armadura com precisão impossível, restando 7 caçadores. Reunido em uma instalação de mineração abandonada a 30 quilômetros de seu navio, era uma estrutura de metal enferrujado e concreto quebrado, deixada para trás por humanos que haviam extraído tudo de valor e se mudado décadas atrás. Zaren escolheu EUT por suas propriedades defensivas. Paredes grossas, pontos de entrada limitados, múltiplos níveis que permitiam campos de fogo sobrepostos. Se o humano viesse buscá-los aqui, eles estariam prontos. Mas ao olhar para os rostos do time restantes, Arn se perguntou se estar pronto seria suficiente. Brick, o Mandaloriano, estava na entrada principal. Suas enormes mãos com garras envolveram um canhão de plasma. Ele era o rebatedor mais pesado do grupo, capaz de destruir veículos blindados com as próprias mãos. Mas até ele parecia nervoso, seus 4 olhos disparando em direção a cada sombra. Tali, a venenosa, enrolada em um canto, seu corpo serpentino enrolado em si mesmo para se aquecer. Ela poderia matar com uma única mordida, seu veneno capaz de dissolver o sistema nervoso de qualquer espécie conhecida. Ela nunca errou um alvo em 100 anos, mas sua balança ondulava com uma ansiedade que ela não conseguia esconder. Os irmãos Graven, Cos e Den, estavam de costas um para o outro no centro da sala. Eles estavam ligados telepaticamente, capazes de compartilhar sentidos e coordenar seus ataques com perfeita precisão. Eles nunca foram separados, nunca foram pegos desprevenidos. Mas até eles pareciam incertos, os pensamentos que partilhavam eram uma confusão de medo e confusão. O espelho dos caçadores de sombras estava nas vigas acima. Suas asas de morcego dobradas contra seu corpo. Ela podia ver na escuridão total e se mover sem fazer barulho. Ela havia rastreado alvos através de campos de asteroides e terrenos baldios vulcânicos, mas não falava desde que ouvira o relatório da morte do Shurik, e seus grandes olhos refletiam um terror que ia além das palavras. O próprio Zar completou o grupo. Ele era o mais velho, o mais experiente, aquele que liderou os Vetari em centenas de caçadas bem-sucedidas. Mas ele nunca havia enfrentado nada parecido com isso. Ele nunca havia perdido 7 caçadores em um único dia. Ele nunca tinha visto sua equipe reduzida ao medo e à presa. Precisamos entender com o que estamos lidando, disse ele. Sua voz se firmou apesar do medo que envolvia seu peito. Um humano, uma mulher. Ela matou 7 de nós em menos de 6 horas. Como ela não é normal, Falha sibilou. O Shurik disse que havia algo errado com ela, algo dentro dela que não era humano. Os humanos não têm subespécies, respondeu Zar. Eles são geneticamente uniformes em comparação com a maioria das espécies galácticas. Seja o que for, ela ainda é humana. Ela ainda tem limitações humanas, fraquezas humanas. Então por que 7 de nós estão mortos? Rick rosnou. Tínhamos sensores térmicos, rastreamento psionico, análise química. Tínhamos todas as vantagens. Ela nos matou de qualquer maneira. Zar não teve resposta. Ele caminhou até um terminal que ainda funcionava e começou a acessar os bancos de dados militares da Terra. Os humanos ainda não haviam fechado seu acesso, ou porque não sabiam que ele poderia alcançá-lo, ou porque não se importavam. Ele procurou informações sobre forças especiais, sobre soldados de elite, sobre qualquer pessoa que correspondesse à descrição da coisa que os caçava. O que ele encontrou fez seu sangue gelar. Caçadores persistentes, ele leu em voz alta. Uma categoria de predador que mata não pela velocidade ou força, mas pela resistência. O predador segue sua presa por longos períodos, forçando-a a correr até desmaiar de exaustão. Os ancestrais humanos desenvolveram esta técnica de caça há mais de 2 milhões de anos.
Eles não podiam fugir de suas presas, mas podiam sobreviver a elas. Eles poderiam segui-lo por dias se necessário, andando enquanto ele corria, nunca parando, nunca descansando, até que ele simplesmente não conseguisse mais correr. Os caçadores ouviram em silêncio. Nenhum deles evoluiu em mundos onde tal estratégia era necessária. Seus ancestrais mataram rapidamente, com garras, veneno e força esmagadora. A ideia de perseguir uma presa durante dias, de simplesmente recusar deixá-la escapar, era estranha de uma forma que ultrapassava os limites das espécies. Os humanos modernos abandonaram em grande parte este método de caça. Zarn continuou, mas a capacidade para isso permanece em sua biologia. Suas glândulas sudoríparas permitem regular a temperatura durante atividades físicas prolongadas. Seu bípede de locomoção é altamente eficiente em longas distâncias. Suas mentes são capazes de manter o foco e o propósito por períodos. Isso levaria outras espécies ao colapso mental. Ele se voltou para a equipe de Face. O humano que nos caça não é um soldado. Ela é outra coisa, algo que foi treinado para usar essas vantagens biológicas de maneiras que a maioria dos humanos nunca explora. Ela não luta como um predador. Ela caça como uma. Então paramos de correr, disse Brick. Nós ficamos aqui. Nós fortalecemos. Nós a fazemos vir até nós. E quando ela o fizer, nós a matamos. Zana assentiu lentamente. Era a única opção que fazia sentido. Eles não poderiam fugir de algo que nunca parava. Eles não podiam se esconder de algo que pudesse rastreá-los em qualquer terreno. A única chance deles era escolher o terreno para preparar o campo de batalha e esperar. Estabelecemos campos de fogo sobrepostos. Ele ordenou, sem pontos cegos, sem sombras profundas o suficiente para se esconderem. Os irmãos esculpidos mantêm comunicação telepática com todos nós. Se alguém vir alguma coisa, todos saberão imediatamente. Ela é uma humana com uma faca e armas básicas. Se ela entrar nesta instalação, ela morre. Os caçadores assumem suas posições com propósito renovado. Eles ainda estavam com medo, mas o medo poderia ser útil, aguçou os sentidos, aumentou a consciência, fez a diferença entre a vida e a morte nos segundos críticos do combate. Eles usariam seu medo. Eles deixariam que isso os tornasse melhores. O que eles não entenderam é que o humano já estava lá dentro. Sarah entrou nas instalações horas antes da chegada dos caçadores. Ela estudou o prédio por fora, identificou seus pontos fracos e encontrou um caminho que nenhum sensor conseguiu detectar. Um antigo poço de ventilação, pequeno demais e enferrujado demais para ser considerado por qualquer espécie galáctica. Uma lacuna na parede onde o concreto havia desmoronado. Uma sombra no canto do porão que era um pouco mais profunda do que deveria. Ela esperou naquela sombra agora, ouvindo os caçadores estabelecerem suas posições defensivas. Eles estavam fazendo exatamente o que ela esperava. Eles estavam se preparando para um cerco, cobrindo todas as entradas, vigiando todas as abordagens. Eles pensaram que estavam seguros. Eles haviam esquecido a lição mais importante da caça. A presa mais perigosa não era aquela que corria. Foi aquele que fez você pensar que estava preso. Sarah se movia pelas instalações como um fantasma. Ela havia memorizado o layout a partir de antigos registros de construção, conhecia todos os cômodos, corredores e fraquezas estruturais. Os caçadores estavam vigiando as entradas. Eles não estavam observando o teto, onde décadas de umidade enfraqueceram os suportes. Eles não estavam olhando para o chão, onde antigos poços de mineração passavam por baixo da fundação. Eles não estavam se observando, na verdade não, porque cada um deles confiava que os outros manteriam suas posições. Ela começou com as pequenas coisas. Um som no lugar errado, alto o suficiente para fazer Brick virar a cabeça. Um lampejo de movimento na visão periférica de Mirit. Rápido o suficiente para fazê-la mudar de posição. Um cheiro que fez a língua de Tali sentir o gosto do ar, em busca de algo que não estava ali. Os caçadores ficaram tensos. Seus sentidos lhes disseram que algo estava errado, mas seus olhos não lhes mostraram nada. Eles começaram a duvidar de si mesmos, a se perguntar se estavam imaginando ameaças que não existiam.
Os irmãos gravados sentiram a confusão se espalhando pelo grupo. O medo compartilhado que estava se tornando mais difícil de controlar. Ela está aqui, disseram os custos através do link telepático. Eu posso senti-la. Ela está nos observando. Onde? Seu irmão exigiu. Em todos os lugares, em lugar nenhum. Eu não posso, vale a pena apertar a cabeça. Oprimido pela cascata de ansiedade que flui de seus companheiros de equipe. Os outros estão com medo. O medo deles está obscurecendo tudo. Não consigo distinguir entre ameaças reais e ameaças imaginárias. Era isso que Será estava esperando. Os Vetari eram uma coalizão de predadores de mundos diferentes, cada um evoluindo para caçar sozinho. Eles trabalharam juntos quando necessário, mas não confiaram verdadeiramente um no outro. Eles não poderiam. Os seus instintos gritavam-lhes para competirem, para dominarem, para verem os outros como rivais e não como aliados. O medo ampliou esses instintos. O medo os fez ver inimigos em todos os lugares, inclusive uns dos outros. Será apagou as luzes. A instalação mergulhou na escuridão. A iluminação de emergência acendeu, lançando sombras vermelhas nas paredes. Naquele momento de confusão, Será moveu-se, não em direção aos caçadores, mas entre eles. Ela passou por trás de Brick perto o suficiente para tocá-lo, então desapareceu antes que ele pudesse se virar. Ela roçou nas espirais de Thales e desapareceu antes que a serpente pudesse atacar. Ela deixou vestígios de seu perfume em lugares onde nunca esteve. Criando um mapa de sua presença que apontava para uma dúzia de direções diferentes. Contato, Brick rugiu, disparando seu canhão de plasma contra uma sombra. A explosão iluminou a sala, iluminando apenas o ar vazio e o metal chamuscado. Eu a vi, gritou de alegria, mergulhando das vigas em direção a uma figura que não estava lá. Ela colidiu com Tali e os instintos da serpente assumiram o controle. Suas presas afundaram no ombro de alegria antes que ela pudesse se conter. Mirt gritou. Tali recuou horrorizado. Os irmãos esculpidos sentiram dor e pânico, e isso dominou a ligação telepática. Por um momento, ninguém conseguiu pensar com clareza. Ninguém poderia distinguir amigo de inimigo. Será aproveitou bem esse momento. Quando as luzes voltaram, mais 3 caçadores estavam mortos. Irzar e Tali comandaram um transporte civil de uma estação automatizada, a 20 quilômetros da instalação de mineração. Era um veículo simples, projetado para transportar trabalhadores e suprimentos pela paisagem congelada. Não tinha armas, blindagem mínima e uma velocidade máxima que faria qualquer embarcação militar rir. Mas poderia voar, e isso era tudo o que importava. A nave está em órbita, disse Zar, estudando o sistema de navegação do transporte. Os militares da Terra cercaram-no, mas ainda não embarcaram. Se conseguirmos alcançá-lo, poderemos ativar os protocolos de emergência. Os motores substituirão qualquer bloqueio externo. E então o que? Tali perguntou, sua voz vazia de exaustão. Corremos, deixamos nossos mortos para trás e fugimos como presas. Nós sobrevivemos. Voltamos ao conselho. Contamos a eles o que aconteceu aqui. As garras de Zan apertaram os controles e então voltamos com poder de fogo suficiente para transformar todo este continente em vidro. O transporte decolou da estação e subiu no céu cinzento. Abaixo deles, a natureza selvagem da Sibéria se estendia em todas as direções, com um branco infinito interrompido apenas por trechos escuros de floresta. Em algum lugar lá embaixo, o humano estava observando. Zan podia sentir os olhos dela sobre ele mesmo daquela altitude. Mas ela estava no chão e ele no ar. Pela primeira vez em horas, ele se permitiu ter esperança. Essa esperança durou aproximadamente 12 minutos. Tali foi o primeiro a notar. Comandante, há outro veículo nos seguindo. Zar verificou os sensores. Um segundo transporte decolou de uma estação atrás deles, subindo rapidamente, acompanhando sua velocidade e trajetória. Era idêntico ao seu próprio navio, de nível civil, sem marcas ou identificação. Mas Zar sabia quem estava lá dentro. Como? Ele exigiu, ela estava a pé.
Não há como ela ter chegado àquela estação antes de nós. Ela não estava a pé. A voz de Tali estava calma e com terrível compreensão. Ela nos deixou vê-la na floresta. Ela queria que pensássemos que ela estava observando das árvores. Mas ela já estava à nossa frente. Ela sabia para onde iríamos. O humano não os estava caçando. Ela os estava machucando. Cada movimento que fizeram, cada decisão, cada tentativa desesperada de escapar, fazia parte do seu plano. Ela os expulsou da instalação, guiou-os em direção à estação de transporte e se posicionou para interceptá-los quando pensassem que finalmente estavam seguros. Isto não era caça. Isso era algo completamente diferente. Este era um predador que podia ver o futuro. Isso compreendia sua presa tão completamente que cada tentativa de fuga apenas os aproximava da morte. Maior velocidade, Zarn ordenado. Impulso máximo. Chegamos ao navio antes que ela nos alcançasse. Os motores do transporte gritaram enquanto ultrapassavam os limites projetados. O veículo civil não foi construído para combate ou perseguição, e a tensão já estava evidente. Luzes de advertência piscaram no console. Os alertas de integridade do casco começaram a pulsar, mas Zarn não se importou. Ele queimaria este navio até virar cinza se isso significasse alcançar a segurança de seu navio. Tali monitorou seu perseguidor. Ela está correspondendo à nossa velocidade. A distância não está diminuindo. Bom. Alcançamos a órbita. Atracamos no navio. Ativamos protocolos de emergência antes que ela feche o transporte violentamente. Um alarme soou e as leituras do motor caíram para zero. Zarn olhou incrédulo para o console enquanto o veículo começava a perder altitude. Falha no motor. Os sistemas primário e secundário falharam na voz quebrada. Isto não é mecânico. A linha de combustível foi cortada. Sabotar. Zarn entendeu agora. O humano não apenas os seguiu até a estação. Ela esteve lá primeiro. Ela havia preparado o transporte deles. Garantiu que falharia no pior momento possível. Eles nunca tiveram a chance de escapar. Eles estavam mortos no momento em que subiram a bordo. O transporte caiu em uma clareira na floresta. O impacto lança Zarn e falha contra suas restrições. O metal gritou e torceu. Janelas quebradas. No momento em que o veículo parou, meio enterrado na neve e nas árvores quebradas. Ambos os caçadores ficaram feridos e atordoados. Zarn saiu dos destroços. Suas escamas sangrando por causa de uma dúzia de pequenos cortes. Tali deslizou atrás dele. Uma de suas espirais pendurada em um ângulo estranho onde os ossos haviam quebrado. Eles ficaram na clareira, olhando para o céu cinzento onde o outro transporte descia em direção a eles. Não havia mais para onde correr. Não há mais veículos chegando enviados. Não há mais planos para executar. Eles estavam feridos, exaustos e sozinhos em um mundo que se tornou um terreno de caça projetado para sua extinção. O segundo transporte pousou na beira da clareira. A porta se abriu e o humano saiu. Ela parecia terrível. Sua camuflagem branca estava manchada de sangue, parte dela. Seu rosto estava pálido de exaustão e ela mancava levemente, o que sugeria ferimentos ocultos. Mas seus olhos eram os mesmos do início. Vazio, focado, absolutamente implacável. Você está morrendo, disse Zarn, estudando a condição dela. O veneno dos churriks. Nossas lâminas, o frio. Seu corpo está falhando. Os corpos sempre falham eventualmente, respondeu o humano. O meu ainda tem algumas horas. Isso é mais que suficiente. O suficiente para quê? Não somos uma ameaça para você. Não temos armas que possam prejudicá-lo antes de chegar até nós. Você venceu. Zarn abriu as mãos com garras em um gesto de rendição. Mate-nos e acabe com isso. O churrur humano avança lentamente. Eu não vim aqui para matar você. Matar era necessário para proteger meu povo, mas nunca foi o objetivo. Vim aqui para mandar uma mensagem. Que mensagem? Essa terra não é uma presa.
O humano deu um passo mais perto do que outro. Durante 40 anos, as potências galácticas olharam para nós e viram fraqueza. Nós somos jovens. Somos fisicamente normais. Não temos armas naturais, nem vantagens inatas que fariam com que outras espécies nos temessem. Então eles empurram. Eles testam nossos limites. Eles enviam caçadores atrás dos nossos diplomatas e exigem que nos submetamos à sua justiça. Ela parou a poucos metros deles, perto o suficiente para atacar, mas não fez nenhum movimento para atacar. Isso acaba agora. Vocês vieram aqui como caçadores. Você sai daqui como uma presa. E quando você contar ao conselho o que aconteceu, eles entenderão o que isso significa. Zarn olhou para ela. Você está nos deixando viver? Um de vocês. O olhar dos humanos mudou para Tali. Você está ferido demais para sobreviver à viagem de volta ao conselho. O veneno está se espalhando e não tem um antídoto. Você talvez tenha à nossa esquerda. As escamas de Tali ondulavam com uma mistura de medo e desafio. Eu sou Vetari. Eu não imploro por misericórdia. Não estou oferecendo misericórdia. Estou oferecendo um propósito. O humano voltou-se para Zarn. Você pegará sua nave e retornará ao Conselho Galáctico. Você vai contar a eles exatamente o que aconteceu aqui. Você mostrará a eles as gravações de seus sistemas de armadura, as imagens de seus caçadores morrendo um por um, e entregará uma mensagem da Terra. Que mensagem? A humana enfiou a mão na jaqueta e tirou um pequeno chip de dados. Ela estendeu-o para Zarn, esperando até que ele o tirasse da mão dela. O diplomata que você veio buscar é inocente. O massacre do sindicato foi cometido por extremistas do sindicato que tentavam iniciar uma guerra entre a Terra e o Conselho. Temos provas contidas nesse chip, mas essa não é a mensagem. Os olhos dela encontraram os dele. Pela primeira vez, Zarn viu algo além do vazio. Ele viu exaustão, dor e um cansaço terrível e profundo. A mensagem é esta: a Terra não quer a guerra. Não queremos que sejam caçadores. Queremos fazer parte da comunidade galáctica, negociar e cooperar, e construir algo melhor do que aquilo que encontramos. Ela fez uma pausa e sua voz endureceu. Mas se vocês enviarem caçadores para o nosso povo novamente, não enviaremos soldados para detê-los. Enviaremos alguém como eu. E da próxima vez não serei gentil. Zarn olhou para o chip de dados em sua mão e depois para o humano diante dele. Ela era pequena, estava ferida e estava morrendo, e acabará de matar 10 dos predadores mais perigosos da galáxia. Ela fez isso sozinha, com armas básicas e nada além das terríveis vantagens que a evolução deu à sua espécie. Ele entendia agora o que era a Terra. Não era um planeta atrasado de criaturas moles e subdesenvolvidas. Era um mundo da morte de categoria 7 que passou milhões de anos transformando seus habitantes em algo que a galáxia nunca tinha visto. Os humanos não eram predadores apex por nenhuma definição convencional. Eles eram algo pior. Eles foram persistentes. Eu entregarei sua mensagens, Zarn disse finalmente. Mas não creio que o conselho vá ouvir. Eles não entendem o que você é. Então mostre a eles as gravações, disse o humano. Deixe-os ver seus maiores caçadores morrerem um por um. Deixe-os ver o que um único ser humano pode fazer quando pressionado. Ela se virou. Caminhando de volta em direção ao transporte, eles aprenderão. De uma forma ou de outra, eles aprenderão. O corpo de Thales finalmente cedeu. Ela desabou na neve. Suas escamas ficaram cinzentas quando o veneno completou seu trabalho. Zarn ficou ao lado dela por um momento, observando o último membro de sua equipe morrer. Então ele olhou para os humanos partindo do transporte, para a pequena figura visível através da janela. Ele veio a este mundo como um caçador. Ele estava partindo como um mensageiro, carregando um aviso que mudaria para sempre a compreensão da galáxia sobre a humanidade. Zarn caminhou em direção ao transporte acidentado, procurando por um dispositivo de comunicação que ainda pudesse funcionar. Ele tinha uma ligação a fazer. 3 horas depois, o Sirivance estava na ala médica da estação orbital do Comando de Defesa da Terra Unida.
Os médicos se movimentaram ao redor dela, tratando o veneno que a matava lentamente desde o segundo dia de caçada. O antídoto queimou em suas veias, mas ela não reclamou. A dor era apenas informação. Isso lhe disse que ela ainda estava viva. O general Shen estava ao lado da cama dela. Seu rosto era uma mistura de alívio e preocupação. A nave Vetari saiu de órbita. Eles estão se dirigindo para a estação retransmissora do Conselho mais próxima. Zan entregará a mensagem. Cira fechou os olhos, deixando que a grande câmara exausta do Conselho Galáctico não estivesse tão cheia. Em 300 anos, representantes de todas as principais espécies ocuparam as fileiras ascendentes de assentos. Suas formas variam desde entidades cristalinas que se comunicavam através de padrões de luz até enormes criaturas semelhantes a lesmas que deixavam rastros de limo bioluminescente. No centro da Câmara, os mais altos administradores do Conselho sentavam-se para julgar. Seus rostos antigos foram esculpidos pelo peso das decisões que moldaram civilizações inteiras. Hoje eles estavam assistindo a uma gravação. A filmagem foi extraída dos sistemas de armadura dos caçadores Vetari. Mostrou tudo. A aterrissagem confiante na Sibéria. A cuidadosa divisão em matilhas de caça. O primeiro contato, quando uma única figura surgiu da neve e começou a matar com precisão metódica. O caos nas instalações de mineração. Onde os maiores caçadores da galáxia se voltaram uns contra os outros na escuridão. A perseguição final, quando a humana ferida perseguiu sua presa por um continente inteiro. E então o fim. A clareira na floresta. Os moribundos falham, Zahn fica sozinho. Aceitar um chip de dados e uma mensagem que mudaria tudo. A gravação terminou. A câmara ficou em silêncio. O alto administrador Vex, um ser de pura energia contido em uma concha cristalina, falou primeiro. 11 dos nossos melhores caçadores, mortos por um único humano. O 12º foi enviado de volta como mensageiro. A concha tremeluzia com cores que indicavam perturbação profunda. Como isso é possível? Zahn estava no centro da câmara. Suas escamas ainda trazem as cicatrizes de sua missão fracassada. Ele não dormia desde que deixou a Terra. Ele não achava que dormiria por muito tempo. Eles não são o que pensávamos que eram. Ele disse, sua voz ecoando pelo vasto espaço. Estudamos seus militares. Analisamos sua tecnologia. Nós nos preparamos para soldados. Mas os humanos não enviaram soldados. Eles enviaram outra coisa. Uma mulher retumbou um enorme cautoriano. Seu rosto com presas se contorceu em descrença. Uma mulher pequena, macia e desarmada. E ela destruiu o Vetari. Ela não estava desarmada. Zahn exibiu uma imagem no display central, mostrando o servilismo como ela havia aparecido em seu primeiro encontro. Pequeno, normal, facilmente descartado. Ela estava armada com 2 milhões de anos de evolução. Com instintos forjados num mundo de morte de categoria 7. Com uma persistência que nenhuma outra espécie na galáxia possui. Ele mudou a imagem, mostrando um diagrama da fisiologia humana. Os humanos evoluíram como predadores persistentes. Eles não podiam fugir de suas presas. Então eles sobreviveram. Eles desenvolveram glândulas sudoríparas que lhes permitiram regular a temperatura durante atividades físicas prolongadas. Eles desenvolveram a locomoção bípede que era mais eficiente em longas distâncias. Depois, os portões de 4 patas de suas presas. Eles desenvolveram mentes capazes de manter o foco e o propósito por períodos. Isso levaria outras espécies ao colapso mental. O diagrama ampliou o cérebro humano. A maioria das espécies tem limites de quanto tempo podem sustentar o foco letal. Nossos instintos de caça são ativados por breves períodos, durante a perseguição e a matança. E então voltamos à linha de base. Os humanos não têm essa limitação. Eles podem manter o foco predatório por horas, dias, pelo tempo que for necessário. Este é um humano, disse um representante da Velani. Seus braços prateados cruzados sobre o peito. Um indivíduo excepcional. Certamente não são todos assim.
Todos eles são capazes disso. Zar virou-se para encarar diretamente o Velanin. Todo ser humano carrega essas adaptações em seus genes. A maioria nunca os desenvolve, nunca precisa deles. Eles vivem vidas tranquilas em suas cidades climatizadas e esquecem o que são. Mas a capacidade está sempre aí, esperando. E alguns deles são treinados para acessá-lo. Para se tornar o que eram seus ancestrais, ele puxou outra imagem. Este mostrando registros históricos do passado da Terra. Chamam-lhes forças especiais, caçadores e guerreiros de elite que são selecionados pela sua capacidade de resistir, de persistir, de nunca parar. Aquele que nos destruiu foi chamado de operador de persistência. Seu treinamento desenvolveu especificamente as características que tornaram os ancestrais humanos predadores bem-sucedidos. Ela não era uma aberração. Ela era uma demonstração do que todos os humanos poderiam se tornar se fossem pressionados. A Câmara fervilhava com uma discussão preocupada. Os representantes sussurravam uns para os outros. As expressões específicas de preocupação de sua espécie enchem o ar com uma cacofonia de cliques, zumbidos e emissões químicas. Nenhum deles jamais considerou os humanos uma ameaça. Eles eram jovens, fracos, normais. Como poderia tal espécie produzir algo tão aterrorizante? O auto-administrador Vex criou um apêndice cristalino para Cilly uma vez. Qual é a mensagem humana? Zar inseriu o chip de dados que Cira lhe deu no display central. Uma gravação começou a tocar, mostrando a mesma mulher que matou todo o seu time. Ela estava em um centro médico, se recuperando dos ferimentos, mas seus olhos eram os mesmos, vazios. Saudações focadas implacáveis ao Conselho Galáctico, dizia a gravação. Meu nome é Major Cira Vance, Comando Unido de Defesa da Terra. Fui autorizado a entregar a seguinte mensagem em nome da humanidade. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas próximas palavras aumentar. A evidência anexada a esta gravação prova que o massacre do sindicato não foi cometido pelo embaixador James Shen ou por qualquer representante da Terra. Foi uma operação de sindicatos extremistas destinada a provocar a guerra entre a Terra e o Conselho. O embaixador é inocente. Outra pausa, mas essa não é a parte importante desta mensagem. A parte importante é o que aconteceu quando você enviou seus caçadores. 12 Vetari, os melhores assassinos da galáxia, vieram capturar um de nossos diplomatas. 12 chegaram, um saiu vivo. Eu os matei sozinho, sem apoio, sem armas avançadas, sem nada além do que minha espécie me deu. A gravação mostrava imagens da caçada, breves clipes de cada morte, a Velani prateada com o pescoço quebrado, os gêmeos Morlick dilacerados por algo que não podiam ver, o caos da instalação de mineração, onde antigos instintos de predador transformaram aliados em inimigos. E através de tudo isso, a mesma pequena figura, movendo-se como a morte ganhando forma. A Terra não quer guerra, continuou Cira. Queremos paz, queremos comércio, cooperação e um lugar na comunidade galáctica. Temos muito a oferecer e muito a aprender. Esperamos que este possa ser o início de uma melhor relação entre os nossos povos. A expressão dela endureceu, mas se você ameaçar nosso povo novamente, nós responderemos. Não com exércitos, não com frotas, com indivíduos como eu, caçadores que nunca param, que nunca se cansam, que irão segui-lo por toda a galáxia até você entender o que significa ser uma presa. A gravação parou em seu rosto, naqueles terríveis olhos vazios. Vocês evoluíram para serem predadores, nós evoluímos para sermos persistentes. Lembre-se que, terminada a gravação, a Câmara ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, o representante cautoriano começou a rir. Foi um som profundo e estrondoso que ecoou nas antigas muralhas. Eles estão blefando, um humano com truques e armadilhas, matando caçadores que não estavam preparados. Se enviarmos uma força militar adequada, perderemos. Zarno interrompeu sem cerimônia. Vejo meu time morrer, Cautoria. Vejo os melhores predadores da galáxia falharem contra um único humano ferido. Ela estava envenenada, sangrando, exausta e ainda nos batia. Não porque ela fosse mais forte, não porque fosse mais rápida, porque simplesmente não parava. Ele olhou ao redor da câmara, encontrando os olhos de representantes de 100 mundos.
Você acha que entende o que isso significa, mas não entende. Quando seus instintos de caça desaparecem após a perseguição, quando seu corpo exige descanso e sua mente exige alívio, os humanos continuam. Eles sentem a mesma exaustão, a mesma dor, a mesma necessidade desesperada de parar, e ignoram isso. Eles avançam e continuam perseguindo até que suas presas entrem em colapso ou morram. Sua voz caiu para um quase sussurro que de alguma forma percorreu toda a câmara. Eu nunca fui uma presa antes. Eu não sabia como era ser caçado, correr até meu corpo falhar, saber que não importava onde eu fosse ou o que fizesse, algo seguia-me nunca, jamais, iria parar. Agora eu sei, e digo a você, como último sobrevivente da expedição Vetari, que a humanidade não é uma espécie que queremos como inimiga. Auto-administrador Vex tremeluzia com padrões de luz complexos. O que você recomenda? Zanin endireitou-se em toda a sua altura, suas escamas marcadas brilhando à luz da câmara, aceitou suas evidências, reconheceu a inocência do embaixador, iniciou negociações diplomáticas sérias com a Terra, e nunca, sob nenhuma circunstância posturas, envie caçadores atrás de seu povo novamente. E se não o fizermos, os olhos amarelos de Zar percorreram os representantes reunidos uma última vez. Então eles enviarão alguém como o humano que matou minha equipe. E da próxima vez, disse ela, não será gentil, a votação foi realizada no mesmo dia. O Conselho reconheceu oficialmente as evidências da Terra, retirou todas as acusações contra o embaixador James Shen e abriu negociações formais para um tratado abrangente. Os extremistas do sindicato que cometeram o massacre foram identificados e descansados. Os mundos sindicais emitiram um pedido formal de desculpas. E por toda a galáxia, as gravações da Sibéria espalharam-se através de redes militares e de inteligência como um incêndio. Todas as espécies assistiram à mesma filmagem. Todos os estrategistas chegaram à mesma conclusão. A humanidade não era fraca. A humanidade era algo novo. Algo que a galáxia nunca tinha visto antes. A humanidade foi persistente. Um mês depois, Ciri Vance voltou para sua cabana no Alasca. Os médicos a liberaram para o serviço, mas ela recusou. Ela havia feito seu trabalho. Ela havia enviado a mensagem. Agora ela queria o que sempre quis, a vida tranquila que parecia sempre fora de alcance. General Shen.